Se você não ficou impressionado até aqui, talvez esse seja o momento. A Igreja Católica, hoje em dia, enche a boca para falar que o número de pessoas mortas pela Inquisição não foi tão grande quanto todos falam. As pesquisas mais confiáveis apontam que de todos os julgamentos, apenas 2% terminavam em condenações à morte. Enfim, sobre execução e números de vítima, nós vamos falar já já. A questão aqui é que, na verdade, na minha humilde opinião, ser condenado à morte às vezes era uma sorte grande, se você comparar isso com algumas torturas que vamos ver agora. Torturas longas, demoradas e que mesmo quando terminavam, deixavam sequelas para o resto da vida da pessoa. E claro que além da tortura física, existia também toda a humilhação psicológica. Eu separei aqui 10 métodos de tortura. Vamos lá então. Lembrando que não é um ranking, não é um top 10. Eu não vou falar do 10º para o primeiro ou do primeiro para o 10º. São só os 10 métodos de tortura que eu considero como os piores, ok? Então vamos lá. O primeiro objeto que temos é a cadeira das bruxas. Dizem que os inquisidores acreditavam que as bruxas não eram capazes de usar seus poderes, seus feitiços, se estivessem com os pés fora do chão. Por isso, inventaram essa cadeira. É uma cadeira que prendia a vítima com os pés para cima e a cabeça para baixo. Mais fácil de entender olhando as imagens que eu vou colocar aí. Enfim, com a bruxa suspensa, vinham outros métodos de tortura. O segundo item tem vários nomes: o rack, a escada, o banco de tortura, a prateleira e por aí vai. Variava de lugar para lugar. Era basicamente uma mesa onde se deitava a vítima com os braços e as pernas esticadas. Os torturadores amarravam os pulsos e os tornozelos das vítimas nos 2 cilindros que ficavam cada um em uma ponta. Esses cilindros eram então girados, esticando a vítima, e os resultados eram vários. Os braços e as pernas poderiam quebrar, os tendões poderiam se romper, ou até mesmo os membros poderiam serem arrancados. Eu sempre vou deixar as imagens passando aí, fica bem mais fácil de entender. Enfim, o pior é que esse era um dos instrumentos mais usados. Sinistro. Em terceiro, temos o berço de Judas. Esse, às vezes, era usado até a vítima morrer também, mas às vezes retiravam de lá antes dela morrer. O berço de Judas é basicamente uma forma de empalamento mais cruel que a original, por causa da lentidão com que a pessoa vai sofrer. Como vocês podem ver aí na imagem, a pessoa era fincada na ponta do objeto pelo ânus ou pela vagina, toda amarrada para que não pudesse sair. As cordas eram puxadas devagar ou eram colocados pesos sobre os pés das vítimas. E assim ela era lentamente empalada. Mas lembrem-se, isso poderia demorar dias até chegar na morte, ou se dependesse da boa vontade dos inquisidores. Algumas fontes dizem também que esse instrumento nunca era lavado, estando sempre banhado de sangue sujo ou até fezes velhas, o que garantia para a vítima, mesmo que não fosse ficar ali até a morte, graves infecções. Quarto objeto, o corta-joelhos. Esse é bem fácil de entender só olhando e ouvindo o nome. Os joelhos da vítima eram colocados aí no meio do instrumento que ia se fechando aos poucos, até inutilizar as articulações da pessoa. Às vezes, o instrumento também era aquecido, para além de estraçalhar, queimar. E também ele poderia ser usado em outras partes do corpo, tipo nos pulsos, até mesmo nas canelas, mais para baixo e tal. O arranca-seio e o esmaga-seio. 2 objetos, obviamente, usados apenas em mulheres.
O primeiro, o arranca-seio, era tipo uma garra de ferro com ganchos que se fechava. O objeto era esquentado e usado para arrancar o seio da vítima de uma vez ou de maneira lenta. O esmaga-seio é parecido com o corta-joelhos, só que ele foi projetado para ser usado nos seios das mulheres, e ele não estraçalhava, mas sim esmagava mesmo. Esses dois objetos eram usados em adolescentes que se tornavam mães muito cedo, ou mulheres acusadas de traição, ou mulheres acusadas de aborto, esse tipo de coisa. Número 6. O cavalo espanhol. Esse é tipo o berço de Judas, mas ele não empalava, não era capaz de matar a vítima. Como vocês podem ver aí na imagem também, a pessoa era sentada e amarrada com pesos nos pés, para não poder fugir e nem perder o equilíbrio. A pera. A pera era introduzida na boca, no ânus ou na vagina da vítima. Entrava fechada e ia se expandindo aos poucos dentro do orifício da pessoa, até machucar o máximo possível quando se abria por completo. Esse objeto era usado em lésbicas, gays, pessoas acusadas por adultério, pessoas acusadas por incesto e também nas bruxas, porque eles tinham a crença ridícula de que as bruxas mantinham relações sexuais com o diabo. Número 8. As máscaras do escárnio, que eu já citei aqui. Elas eram usadas como forma de humilhação pública, uma coisa mais psicológica. A pessoa tinha de passar alguns dias usando essa máscara em público, e assim todas as outras iriam saber que aquela era uma suposta pecadora. O pêndulo. Esse é sinistro pra caralho. Apesar de não ser o mais doloroso de todos, na minha opinião é um dos mais doentios. A vítima simplesmente era feita de pêndulo. Olhem na imagem aí para entender bem mais fácil como funciona. A pessoa tinha os pulsos amarrados para cima, mas a corda não se prendia no teto, mas se estendia até um tipo de manivela. Através dessa manivela, o torturador podia puxar a vítima para cima ou deixá-la cair, e era exatamente isso que ele fazia. Às vezes dava puxões muito fortes para cima, que além da dor natural, por ficar amarrado assim, causava sérios danos nos pulsos e nos ombros e coisa e tal. Também acontecia do torturador puxar a vítima o mais alto possível e soltar a manivela, deixando a pessoa cair com tudo no chão, ou parando a manivela na metade do caminho, o que gerava fratura nos ossos. E alguns iam mais além, amarrando pesos também nos pés da vítima. Desumano, literalmente desumano. E por último, nós temos as gaiolas suspensas. Aqui tem outra coisa bem sinistra. Era uma combinação de humilhação física com humilhação psicológica. Imaginem uma gaiola humana, presa num poste de uma rua bem movimentada. A vítima era colocada ali nua, sem roupa alguma, e ficava lá por dias e dias exposta ao frio e à fome e à sede, e aos olhares de todo mundo. E dependendo do caso, ainda recebia pedradas da população. Essas gaiolas eram usadas tanto para humilhação quanto para execução. Dependia da sentença final e tal. Quando a pessoa era condenada a ficar até a morte, o corpo não era retirado imediatamente após a morte. Ficava lá até putrefar bastante. E sobre métodos de tortura é isso, pessoal. Eu poderia falar aqui de mais 2 dezenas, mas aí o vídeo ia ficar muito focado só nisso, ok? Agora vamos aos métodos de execução. Então, nós já discutimos sobre como os hereges eram caçados e julgados e como eram torturados para se confessarem ou para pagarem por seus pecados. Agora vamos ver o que acontecia com os condenados à morte. Como eu disse agora há pouco,
Dentre todos os julgamentos, apenas algo entre 1 e 2% terminava em condenação à morte em si. É preciso deixar bem claro também que existiam as efígies. As efígies eram bonecos em forma humana que eram queimados no lugar de algumas pessoas que foram condenadas à morte. Algumas pessoas. Alguns sites que fazem apologia ao catolicismo, que defendem os católicos, ou alguns sites que são católicos mesmo, eles adoram deixar isso bem claro, para argumentar que poucas pessoas eram mortas de verdade. Eles só se esquecem de mencionar que grande parte das efígies a Igreja Católica era praticamente obrigada a queimar no lugar da vítima, porque a vítima em si fugia. Mas enfim, sem delongas, vamos a alguns dos métodos de execução, os mais usados. Número 1, temos as guilhotinas. Quem não conhece, né? Geralmente ficavam em praças públicas usadas durante o Auto da Fé. A execução também poderia vir por meio de uma espada ou de um machado, num lugar mais reservado. Esse método era mais usado só para nobres e tal, pessoas ricas. Evitava a humilhação pública e a morte era rápida, sem dor. Totalmente o contrário do serrote. Com certeza um dos métodos mais dolorosos. Era uma serra gigante que precisava ser manuseada por 2 pessoas, uma em cada ponta. Daí, a vítima era amarrada de pernas abertas para cima, nua. Os 2 executores colocavam o serrote no meio das pernas da pessoa e começavam a cortar ela de cima para baixo, até parti-la ao meio. Mas é óbvio que a vítima morria bem antes disso. Mais uma engenhoca doida e cruel. A mesa de evisceração. Nessa mesa, a vítima era deitada e amarrada para ficar imobilizada. O carrasco então abria uma ferida na barriga da vítima, e através dessa abertura, ele prendia um gancho nos órgãos dela, e esse gancho estava ligado a uma corrente. Numa das pontas dessa corrente estava o gancho, e na outra uma manivela. Já entenderam, né? A manivela ia sendo girada e com isso os órgãos da pessoa iam sendo extraídos. Bizarro! E claro, também existe a forma de execução mais famosa da Inquisição, a fogueira. O método utilizado principalmente para matar bruxas em praça pública. É um método bem simples, não tenho muito o que falar sobre. Só é preciso lembrar que a morte no fogo é considerada uma das mais agonizantes de todas. Eles também sempre molhavam as pessoas com óleo, algum líquido inflamável, para ter certeza de que elas morreriam pelo fogo e não asfixiadas pela fumaça. Em alguns países também existia o costume de usar madeira verde para fazer a fogueira. Assim, o sofrimento da vítima era prolongado. Vamos falar agora de alguns inquisidores que por algum motivo se destacaram. Primeiramente, temos, claro, o já citado Heinrich Kramer, autor do Martelo das Bruxas. Um outro inquisidor que ficou muito famoso foi Pedro de Arbues. Ele era um inquisidor que forçava seus esforços principalmente em converter judeus à força, os obrigando a se tornarem católicos e tal. Acontece que esse infeliz foi assassinado justamente pelos judeus que ele tentou converter à força. Porém, por causa disso, ele passou a ser considerado como um tipo de herói mártir pelos católicos da época, quase até se tornou um santo. A morte dele ajudou bastante também a campanha de outro inquisitor, Tomás de Torquemada, mais conhecido como o Grande Inquisidor. Esse sim é considerado o mais cruel e o maior de todos. Ele ficou conhecido pela caça e conversão forçada de judeus e muçulmanos.
Ele também caçava bruxas, homossexuais, agiotas e outros hereges, quaisquer que fossem. Ficou bastante conhecido também pela quantidade de autos da fé que realizou. Não dá para chutar um número preciso, mas segundo a Wikipédia e algumas outras fontes, o Grande Inquisidor deve ter realizado mais ou menos 2.200 dessas cruéis reuniões em praça pública, né? Os autos da fé. Ele não precisava de uma acusação confiável para perseguir as pessoas. Por isso, o seu número de vítimas foi tão grande. Em dado momento, a própria igreja pediu para ele diminuir um pouco o ritmo dele, mas ele não obedeceu e alguns anos depois ele então foi afastado de suas atividades pelo próprio Vaticano. Olha o nível do cara. Bom, falamos agora de inquisidores famosos e em seguida vamos ver algumas vítimas famosas da Inquisição. Então, vamos lá. Falar de algumas vítimas famosas. Aqui vai ter bastante coisa. Bruxas, cientistas, pessoas comuns e até mesmo padre. Vamos começar por ele. Arnaldo de Brescia foi um padre católico, mas que não concordava com tudo o que estava acontecendo. Mas ele defendia principalmente a ideia de que a Igreja Católica não deveria possuir riqueza e deveria compartilhar as terras com os pobres. Resultado: o Papa mandou prendê-lo, enforcá-lo, depois ainda queimou o corpo dele e jogou as cinzas num rio. De qualquer forma, isso só serviu para que Arnaldo de Brescia se tornasse um exemplo a ser seguido em várias outras religiões. Mateúcia de Francis. Mateúcia foi uma freira bruxa. Olha só, hein? Mateúcia foi acusada pelas próprias pessoas que moravam perto dela por ter um comportamento estranho e vender poções medicinais. Antes de morrer, segundo os relatos católicos, segundo eles, ela também admitiu que já tinha se transformado em mosca para voar sobre as árvores e também voado nas costas de um demônio, depois de passar uma poção lá no próprio corpo, que ela mesma preparou com sangue de um recém-nascido. Enfim, quem diz isso é a Igreja Católica. Por fim, ela foi condenada à fogueira. A história de Joana d'Arc é muito longa. Talvez um dia eu faça um vídeo falando tudo sobre ela também. Mas o que vocês precisam saber agora é que ela ela foi por muito tempo uma heroína católica, uma guerreira nata, que começou seus feitos ainda com 16 anos. Ela era uma mulher forte, que liderava exércitos e venceu inúmeras e inúmeras batalhas, até que, sei lá, acredito eu que por inveja, algumas pessoas começaram a conspirar contra ela. E depois de 20 meses de julgamento, Joana d'Arc foi condenada à fogueira. E acreditem se quiser, um dos maiores argumentos para ela ter que ir para a fogueira é que ela se vestia de homem. No caso, de guerreiro. Ela se vestia como um guerreiro. E cientistas, eu poderia falar sobre dezenas, mas vou citar, por exemplo, Giordano Bruno, que acreditava no infinito e que poderiam existir vários mundos e outras civilizações. E isso confundiu a Igreja Católica, que se perguntou se deveriam então existir vários Jesus Cristos. E esse é só um dos exemplos dos vários pelos quais a Igreja Católica perseguiu ele. Giordano passou quase uma década inteira preso, sob julgamento e sofrendo torturas, mas ele não abandonou suas ideias, tanto que por isso ele teve sua língua arrancada, para nunca mais falar nada contra a Igreja Católica, e no final ele também foi condenado à morte. Mas com certeza a vítima mais famosa da Inquisição foi o cientista italiano Galileu Galilei. Ele que descobriu que de fato a Terra não é o centro do universo e ela é que gira em torno do Sol, assim como os outros planetas.
e não o contrário. E foi por causa disso que a Igreja Católica caçou e repreendeu Galileu Galilei, mas ele não foi condenado à morte. Os inquisidores só mostraram para o cientista os instrumentos de tortura que usariam com ele e tal. Com isso, ele decidiu se calar e desmentir tudo o que disse em público. A própria Igreja Católica entregou para ele um depoimento que ele teria que ler em voz alta para todo mundo ouvir. Esse texto afirmava várias vezes que ele tinha se enganado, que ele estava errado, que ele tinha sido burro, que ele cometeu vários equívocos, que a Terra estava parada no centro do universo e que ele nunca mais iria contra nada que a Igreja Católica dissesse. Porém, no desfecho de seu depoimento foi que Galileu Galilei deixou no ar sua lendária frase em italiano. Apesar de eu não falar italiano, a frase foi "Eppur si move", e no entanto ela se move. O cara deixou o seu desfecho. Mas depois disso, infelizmente, de qualquer forma, ele foi condenado ainda à prisão domiciliar pelo resto de sua vida, morrendo 9 anos depois. E hoje sabemos que ele foi um brilhante cientista. Então, é meio complicado falar sobre um número de vítimas da Inquisição, um número certeiro, visto que ela foi do século XIII até o século XIX, e no meio desses 600 e poucos anos, muitos documentos e informações foram perdidas ou escondidas, sejam pelo tempo, pelas guerras e por mais um monte de motivos. Mas eu vou citar aqui alguns números vindos de pesquisadores e historiadores. Vamos lá. Os pesquisadores Gustav Heringsen e Jaime Contreras dizem que na Espanha aconteceram 44.674 julgamentos e 826 desses terminaram em mortes. Um outro historiador, fazendo estudos também na Espanha, William Monter, contou 1.250 execuções entre 1530 e 1730. E isso só na Espanha, lembrando que a Inquisição se implantou por toda a Europa e até além. Aqui mesmo no Brasil aconteceram 500 julgamentos. Mais alguns exemplos de como a Inquisição matou muitas pessoas. Em Castela, na década de 1480, se diz que mais de 1.500 vítimas foram queimadas na estaca em consequência de falso testemunho, muitas delas sem identificar a origem da acusação contra elas. Em 1211, em Laval, na França, o governador foi enforcado, a esposa foi jogada dentro de um poço e esmagada por pedras, e mais 400 pessoas foram queimadas vivas. Em 1545, a Igreja Católica enviou um pequeno exército para a cidade de Mérindol, também na França. Historiadores dizem que a cidade inteira foi devastada, levando embora milhares de vidas de uma vez. Esse acontecimento ficou conhecido como o Massacre de Mérindol. Alguns livros relatam também que nessa noite eles colocaram 500 mulheres dentro de um celeiro e atearam fogo. E se alguma dessas tentasse fugir ou pular pelas janelas e tal, era recebida com um lança na cabeça, do lado de fora. 1562, em Orange, outra chacina cruel ordenada por um papa, dessa vez o Pio IV, com incontáveis vítimas. Quem os católicos não mataram nessa cidade, eles torturaram ou expuseram às humilhações. E por fim, o massacre da noite de São Bartolomeu, como ficou conhecida uma das maiores matanças que já aconteceram durante a época da Inquisição. Esse acontecimento ele não ocorreu exatamente aos moldes da Inquisição, mas ele foi planejado por líderes católicos, e a intenção era reprimir os protestantes,
por isso eu estou citando ele aqui. Vou resumir a história. Sabemos que antigamente os casamentos eram arranjados pelos pais das famílias nobres com puras intenções políticas ou financeiras. Mais uma vez na França, aconteceu o casamento de um protestante com uma jovem de uma família católica. Óbvio que em plena Inquisição isso não iria terminar bem. O povo não gostou nada disso, algumas pessoas mais importantes também não, e logo começaram alguns atentados pequenos, e daí vieram os rumores de um golpe, de uma rebelião, e a coisa acabou explodindo. Mas nessa explosão, quem saiu na frente foram os católicos, como sempre. Mas eles não se contentaram em só desfazer o casamento ou algo do tipo. Óbvio, dava para tirar mais proveito da história, da situação. Eles saíram varrendo do mapa, por semanas e semanas afora os protestantes. É muito difícil também dar um número de vítimas aqui. Cada pesquisador dá um número diferente, mas eles vão variar entre 10 mil e 70 mil vítimas. É isso mesmo, entre 10 mil e 70 mil mortos no massacre da noite de São Bartolomeu. Teve outro pesquisador também que disse que na verdade foram só 2 mil mortos, mas ele é só mais um apologista católico, um cara que defende a Igreja Católica e tal, então nem merece ser levado em conta. Enfim, pessoal, em resumo desse tópico aqui de número de vítimas da Inquisição, é praticamente impossível dar um número redondo para o total de vítimas em si, visto que mesmo em casos separados, como a gente viu aqui, esses números variam. Óbvio que, como eu disse, eu não quero puxar a corda para nenhum dos dois lados nesse vídeo, para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Então é óbvio que tu não deve acreditar em tudo que lê por aí. Tem site aí dizendo que a Inquisição matou 4, 6 milhões de pessoas. Isso aí já é um exagero que nem não tem nem como acreditar, mas algumas pessoas acreditam. Mas eu posso dizer de boca cheia que no mínimo, foram centenas de milhares de pessoas mortas, fora as torturadas, que aí sim foram milhões, eram muito mais. Então, vamos falar como isso tudo terminou. Será que terminou? Na verdade, o Vaticano não teve nem mesmo a honra de bater o martelo algum dia e falar: estávamos errados, a Inquisição acabou. Na verdade, até hoje eles dizem que a humanidade não entende por que a Inquisição foi um mal necessário. Eu, sinceramente, eu não entendo mesmo não por que a Inquisição foi um mal necessário. Mas continuando. A Inquisição não acabou de uma vez, ela perdurou até meados do século XVIII, início do século XIX talvez. No século XVIII mesmo, a Inquisição começou a perder força finalmente, onde ela foi sendo abolida dos países onde tinha mais força, França, Alemanha, Espanha, Portugal, e consequentemente perdendo forças nos países restantes também. Mas como eu disse, a Inquisição não teve um fim até hoje. De acordo com o avanço da civilização e com a Igreja Católica perdendo não só suas terras, mas também um pouco do seu poder, a Inquisição finalmente perdeu seu espaço. Então a Igreja Católica foi adaptando ela para os tempos modernos, digamos assim. Em 1908, a instituição do Santo Ofício teve seu nome mudado para Sacra Congregação do Santo Ofício. E em 1965, época de grandes reformas católicas, o nome mudou para Congregação para a Doutrina da Fé. Pode ser algo muito por baixo dos panos, usando papel, caneta e voz, em vez de fogueiras e instrumentos de tortura. Mas essa congregação para a doutrina da fé tem uma única razão para existir, a mesma da Inquisição: difundir a doutrina católica, manter a tradição católica
e defender os ideais católicos que possam estar em perigo por causa de qualquer outra nova religião ou doutrina. Entenderam? A Inquisição nunca acabou. Ela permanece até os dias de hoje. Mas felizmente, esse bando não tem mais poder suficiente para meter o dedo nos crédulos de ninguém. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que esse vídeo é uma espécie de dedicação, é uma homenagem, não só às vítimas da Inquisição, mas uma homenagem às vítimas de qualquer tipo de preconceito religioso. Porque apesar de já termos tido tantos exemplos grandes quanto esse tipo de preconceito perdura até hoje, principalmente por causa do cristão aqui no Brasil. Claro, é óbvio que nós temos exemplos piores aí pelo mundo afora. Olhem o que está acontecendo na Europa e no Oriente Médio, por exemplo. Mas aqui no Brasil é incontestável que esse preconceito vem em grande escala por parte dos cristãos. A coisa é tão absurda que existe bancada de cristão metendo o dedo na política e opinando na vida das pessoas em cima de uma crença que é só deles. Isso é simplesmente absurdo, é ridículo. E no caso de você ser um cristão, eu não estou dizendo que você é errado só por seguir essa religião, longe disso. Mas caso você tenha um pingo de inteligência na sua cabeça, você vai entender muito bem o que eu estou falando. A humanidade já caminhou até tão longe em algumas questões éticas, morais, na tecnologia mesmo e tal, evoluímos mesmo como seres humanos. Mas ainda assim, existem pessoas com preconceitos ridículos, primitivos, medievais, que não aprenderam a respeitar o espaço de outras pessoas. Enfim, eu deixo aqui o meu forte abraço para todo mundo que tem uma mente aberta e com pensamentos diferentes. Você que é budista, wicca, satanista, do candomblé ou da umbanda e por aí vai. Até mesmo para você que é ateu ou agnóstico, mas principalmente para você que consegue ser um cristão e respeitar as opiniões dos outros. Parabéns! E antes de fecharem o vídeo, lembrem-se, a Inquisição não foi o maior monstro da Idade Média, não foi o maior, mas um dos maiores. A Idade Média em si já era uma época muito violenta, de muita pobreza financeira e mental, mas isso não justifica o erro. Foi errado. Mesmo que tivesse sido apenas uma bruxa queimada, eu com certeza estaria falando dela aqui. Não importa o quanto a Igreja Católica tente se defender ou justificar, foi errado e pronto. E eu vejo por aí, vocês podem perceber também, muito crente falando da Inquisição Católica de boca cheia. E vocês podem avisar para essas pessoas que também existiu Inquisição Protestante. Mas enfim, isso já é assunto para outro vídeo. Eu só acho que fica muito claro que desde os primórdios as igrejas grandes têm um propósito não de fazer um mundo melhor, mas de obter poder, algum tipo de poder, dinheiro das pessoas, terras, poder político, e isso dura até hoje. Então, mais uma vez eu repito como conclusão, a Inquisição nunca acabou, ela só se adaptou à Idade Moderna. É isso então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa de se inscrever, de curtir, segue tudo aí porque o canal está começando a ficar bem legal. Eu pretendo trazer bastante desses assuntos mais sérios, além dos outros, né? E pelo assunto ser bem sério, eu gostaria de saber a opinião de vocês, mesmo que seja contrária à minha. Beleza então? Eu espero encontrar você aqui no próximo vídeo do canal. Valeu, fui!